Eu preciso fazer o meu rosto chorar muitas vezes ou ter uma dor. Eu uso inteligência artificial, né? A gente corta, ele muda a minha imagem e transforma o meu rosto. Outra coisa que a gente está fazendo agora, a dublagem para inglês. Eu não preciso mais ler o meu texto em inglês para poder dublar. Até porque eu sei falar inglês, eu posso me considerar fluente em inglês, que eu vivo na Austrália e tudo. Meu nível de inglês não é o máximo. Mas ao ler um texto, eu sou diferente de um nativo. Já com a dublagem, não. Então eles conseguem copiar a minha voz. Isso já tá rolando mesmo? Já tá rolando, a gente já testou. Ainda tá caro para fazer, mas o Google tá desenvolvendo uma ferramenta que vai ser disponibilizada para todos os criadores. Ou seja, o conteúdo que a gente produzir pode estar disponível em todas as línguas. Em poucos meses isso vai ser possível. E ali você abre eu tô muito ansioso por isso, porque como produtor de conteúdo você deve saber, né, que o que a gente ganha no Brasil vem de empresas brasileiras. Então, como é que funciona a renda dentro do YouTube, principalmente, que tem um modelo para isso? A empresa, culpa do cérebro, quer anunciar no YouTube para aumentar o engajamento do podcast. Então ela vai lá e paga um valor, ela manda um lance, R$10, eu quero investir R$10 por dia nessa campanha para aparecer em, sei lá, em número de vídeos. R$10 é pouco. Então, se todas as empresas investirem R$10, os criadores de conteúdo vão ganhar o que elas investiram. É um leilão, é quem investir mais ganha aquela posição. E o que foi investido é dividido entre os criadores de conteúdo, que têm o maior número de visualizações, recebem mais. Só que no Brasil as empresas pagam em real, elas têm um faturamento em real. Agora imagina qual que é o orçamento da Apple, da Microsoft, do Google para anunciar nessas plataformas, em dólar. Então você está falando de um universo de empresas muito maior. Se o conteúdo sai para inglês, eu tenho um potencial gigantesco de crescimento. Até mesmo a dinâmica de gerar o retorno financeiro com o conteúdo sendo produzido vai mudar, porque agora a gente está falando de um conteúdo que vai ser produzido para o mundo. Então, o vídeo que eu produzo não vai servir só para o Brasil, vai servir para o mundo como um todo. Com certeza. Então, eu acho que isso vai ser uma grande revolução em termos de YouTube para os criadores de conteúdo que já estão se preparando e se posicionando para isso. A gente está diminuindo a quantidade de textos dentro dos vídeos, porque no longuíssimo prazo, um dia vai ter lá, em vez de você subir o vídeo inteiro finalizado, vai ter como você subir as tracks, as tracks de vídeo, né? O vídeo separado. Aqui, a primeira camada, a segunda camada é a camada de texto. Então, o YouTube já vai traduzir a sua camada de texto para o texto que está aparecendo na tela ser um texto em inglês, por exemplo. Então a gente, como não existe isso ainda, isso deve demorar bastante para acontecer, a gente já está começando, os criadores e a gente já estão começando a reduzir a quantidade de textos na tela. Para quê? Para que a pessoa tenha uma experiência totalmente imersiva em inglês. E o fato da voz não ser dublada por um dublador, por exemplo, o Andrei me dublando, sou eu me dublando em inglês. Isso é sensacional. A gente testou uma ferramenta que estava dublando a minha voz para um idioma que eu nem sabia que existia, tipo o estônio, sabe? Sou eu falando aquela língua fluentemente, entendeu? É incrível. E aí, o potencial que isso gera de retorno, pelo menos 5 vezes mais retorno com o mesmo conteúdo. Então, por isso que a gente foca em conteúdo geral para a população em geral e não só para um grupo específico de brasileiros. Então, eu acho que o criador de conteúdo tem que estar ligado nas tendências. E a inteligência artificial, para mim, é a principal tendência atual. É porque quando você usa o ChatGPT 3.5, ele tem um potencial de alucinação muito grande. Literalmente, a alucinação, ele fica inventando coisas. Sim. Porque ele é muito criativo. Então, quando você quer escrever uma história, o ChatGPT 3.5, que é o padrão gratuito, ele é excelente. Ele vai te dar uma história mirabolante sobre o Lucrécio que vivenciou um caso de dengue. Só que quando você quer informação técnica, você precisa de algo robusto, que está usando uma base científica, às vezes. Tem plugins que pesquisam em artigos e devolvem a informação. E você precisa de uma informação muito mais precisa. Então, aí eles recomendam usar o ChatGPT 4, que é pago. E para comparação, o ChatGPT 3.5, por exemplo, em termos... Ele já foi testado em várias disciplinas. Em TI, o ChatGPT 3.5 não passa nos testes de TI. O GPT-4 passa. Então, ele tira 100% na nota para entrar na Amazon. Ele seria melhor do que um programador júnior. E em medicina também ele bate 85, que é em algumas provas, sabe? Eles têm uns testes lá para poder testar conhecimentos da ferramenta. E eles estão planejando lançar o GPT-5 agora. Deve sair esse ano ainda. A diferença é brutal. Recomendo que você teste um mês, como pagar lá. Eu acho que custa uns $20, não é barato, mas é um valor que para quem trabalha com isso talvez valha a pena, e eu acho que vale a pena. Eu acho que é como se fosse um assistente inteligente, sabe? É uma pessoa que, poxa, uma pessoa que estuda com você como se fosse um colega de sala. Você já me convenceu. Essa aí. Não, testa lá. Me convenceu.